tema é Obreiro e o Discipulado, fundamentos e estratégias para formar discípulos nos lares com excelência. Glória a Deus. Eu vou deixar por enquanto na tela, enquanto nós lemos outro texto bíblico. Aqui está o nosso congresso, 12º Congresso Discipulado para o Brasil e o 2º Congresso Evangelismo para o Brasil. E o tema é Discipulado e Evangelismo movidos pela oração. Vai ser de 19 a 21 de setembro de 2025 e nós estamos com inscrições. Ao invés de 110, você vai pagar só R$ 66. R$ 60 mais 6 da taxa da plataforma, ali no Simpla. Então nós temos ele online também. Se os irmãos quiserem acompanhar daqui do Pará, pode entrar em contato, a gente passa o link para a inscrição do online, e aí na tela o QR Code é o link da inscrição presencial, para você participar desse grande trabalho do discipulado para o Brasil e evangelismo para o Brasil. Inclusive, nós vamos ter um dos preletores, será da equipe do pastor Francisco, que está aqui com os materiais da Ever Home, que é o pastor Marcos, que é o líder lá do sul do Brasil, será um dos preletores também do nosso Congresso Discipulado para o Brasil. Por gentileza, senhores, vamos colocar em pé para uma leitura bíblica e para ajudar você também a se movimentar um pouco, que eu acho que o açaí pesa um pouquinho depois do almoço, então é bom esse movimento para a gente, estar mais animado. Marcos capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 3, 13, 14 e 15, diz assim, na tradução que eu tenho em mãos, Almeida Revista e Corrigida: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém? Vamos ler o 14 juntos. 1, 2, 3. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Estejam assentados, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Já fiz as minhas considerações pela manhã, pode passar, por favor. Eu tenho muitos amigos aqui no Pará e na medida do possível eu vou lembrando e citando, mas eu tenho a honra já de participar, de estar aqui pela terceira vez, embora de forma remota. A gente já fez um treinamento. O primeiro pastor que nos convidou a fazer um trabalho no Pará foi justamente o pastor Océlio, no campo que ele preside, e pastor Cláudio, que é o seu líder, o seu assessor. Eles, durante a pandemia, a gente fez um treinamento ao vivo, mas com como é que fala? Videoconferência, né? Foi videoconferência e foram treinados vários obreiros. O material a gente despachou lá de Joinville para os irmãos e foi um trabalho maravilhoso e está produzindo fruto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Depois já estivemos em Santarém com o pastor Washington, estivemos com o pastor Jaime aqui na Cidade Nova e com o pastor Joel Osório em Belém. Então foram os pastores onde a gente já trabalhou, e outros que treinamentos estiveram em Joinville. Muitos irmãos estiveram em Joinville fazendo treinamento nos congressos, e agora na imersão nós recebemos 21 pastores, 20 pastores e uma irmã estiveram lá fazendo uma imersão de 5 dias. Eu não sei se eles vão querer voltar de novo, porque a maratona foi intensa, foi de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. E na sexta tarde alguns irmãos foram visitar uma cidade vizinha, e aí perderam
a cerejinha do bolo, que foi andar no nosso trio elétrico e pregar nos pontos turísticos da cidade de Joinville, e alguns irmãos permaneceram. Esses conheceram a cidade num ângulo que ninguém vê. E depois subimos, fomos até o Mirante, e o ônibus que leva o pessoal para o Mirante, eu não sabia que tinha parado de funcionar durante a semana, só funciona sábado e domingo. Então, para nós subir 270 metros, que dá 2,5 km de caminhada, eu estava um pouco animado e disse, vamos a pé. E os irmãos foram atrás. Depois, tinha os irmãos de outros estados também, e tinha os irmãos bem fortinhos, né? E aqueles irmãos, alguns deles chegaram com a língua de fora lá em cima, mas no fim foi uma benção, irmãos. Lá em cima nós ganhamos muitas almas para Jesus e fizemos uma intercessão em toda a cidade para a glória de Deus. Então, o nosso trabalho, aquilo que nós apresentamos para os irmãos, tanto no evangelismo como no discipulado, é o nosso trabalho do dia a dia. É aquilo que nós vivemos, aquilo que nós trabalhamos e que a nossa igreja respira, evangelismo e discipulado. Meus amados, nós colocamos uma introdução na apostila, na página 19, que o discipulado, ele é mais do que apenas uma tarefa que foi confiada à igreja. Ele é a missão central da igreja. Se os senhores compararem todos os textos do que nós chamamos do ID de Jesus, na teologia nós chamamos de a grande comissão, você vai ver que Marcos, Lucas, João e o próprio Lucas em Atos registram o momento pós-ascensão de Cristo em que Jesus dá a ordem aos seus discípulos para cumprir a sua missão. Eu não vou entrar em detalhe em cada um dos textos, e se você quiser saber mais, de uma forma mais, com mais fundamentos para você ensinar, você pode adquirir meu livro que eu fiz uma tabela comparativa de todos esses textos e de todas as funções que estão ali. Mas o coração da grande comissão, o coração do ID, é o texto que nós lemos pela manhã, Mateus 28, do 16 ao 20. Porque ali está explícita a missão da igreja, que não é apenas pregar, embora a pregação faça parte da missão da igreja, que não é apenas ser testemunha, embora ser testemunha é uma parte essencial de nós como igreja, e também não é ser apenas enviado, como Jesus enviou os seus discípulos, isso faz parte também, mas a grande comissão, ela tem um resultado que é fazer discípulos para Jesus, é tornar as pessoas discípulo de Cristo. Então por isso nós precisamos entender o que é ser um discípulo. Para os discípulos de Jesus, e o registro de Mateus, ele não deu detalhes de como fazer discípulos. Isso aqui é bem interessante. Mateus não registrou que Jesus disse, olha, vocês façam discípulo, começa assim, assim, assado, vai, faz assim, assim, e chega lá no final. Não. Por quê? Porque eles já haviam passado e experimentado o processo. Eles já sabiam, porque eles haviam sido discipulados por Jesus. O que faltava era eles receberem poder do alto para cumprir a tarefa, e o último empurrão, que Jesus, agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele disse, eu recebi toda a autoridade, ou todo o poder me é dado nos céus e da terra. Então esse poder, a palavra poder ali, ela é melhor traduzida, nessa versão está poder, na NAA está autoridade, é mais traduzido como autoridade. É a palavra exousia, que significa uma autoridade delegada para uma função, para uma tarefa específica. É uma autoridade legal de agir. Então essa palavra era usada na Bíblia para os reis que tinham autoridade. E quando Jesus disse, toda a autoridade me foi dada, quer dizer que nos céus e na terra, é como se o Pai tivesse dado uma procuração, e Jesus tem o governo, o domínio de tudo. Então eles não estão olhando mais
para o seu discipulador plenamente humano, que nasceu lá em Belém, que viveu na Galileia e que pregou às multidões. Não, agora eles estão olhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dando uma ordem. E essa ordem não poderia ser deixada de cumprir. Porque se deixar de cumprir uma ordem de uma autoridade que tinha um poder naquela época, a lei romana era clara, era pena capital. Então, se alguém não cumprisse a ordem do imperador, era morte. Jesus está dizendo: eu sou mais do que o imperador. E a ordem que eu tenho para vocês é essa: aquilo que eu fiz com vocês durante 3 anos e meio, agora vocês vão fazer com outros. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então está claro, queridos, que é a nossa missão. O problema é que muitas vezes nós ficamos embaraçados, enrolados com outras coisas que são apêndices, que são supérfluas, que fazem parte da vida da igreja, mas que não são a essência central, e deixamos aquilo que é principal. Satanás, ele tem 2 maneiras de te tirar do ministério. Em termos de foco, você pode estar trabalhando no ministério, mas ele tem 2 maneiras de neutralizar você. A primeira é colocar o desânimo no seu coração, e você ir para a caverna, aquela depressão pós-montanha, como Elias, depois do auge, ele vai para a caverna, e o diabo, ele quer isso. Se ele pudesse tocar em você, ele tinha te tocado. Se ele pudesse te parar, ele já tinha te parado. Mas Deus tem te guardado, e os anjos do Senhor se acampam ao teu redor e te livra de todo mal. Deus tem te guardado. Então, uma das maneiras do diabo anular, neutralizar o teu ministério é te parar, é te entristecer, é te jogar para baixo. Mas a outra forma que Satanás usa é ele te embalar, ele te encher de coisas para fazer, é o ativismo religioso. Ele te coloca uma coisa hoje, outra amanhã, outra amanhã, outra amanhã, e quando você vê, você está mais cheio de coisas que o malabarista do circo. Você não consegue, é 5, 6, 7, 10 pratos que você está tentando equilibrar, como pastor. E o primeiro que cai e quebra é o essencial, é o meu tempo pessoal de fazer discípulos para Jesus. Aí nós começamos a delegar mais para os outros, mas mesmo assim a delegação funciona quando você assume o compromisso de ser o discipulador, o treinador, o formador dos discipuladores. Então Satanás muitas vezes tira o nosso foco daquilo que é essencial. E quando nós chegarmos no céu, a pergunta de Jesus para nós não vai ser outra a não ser as almas. Embora tudo faz parte e é bom, e nós precisamos fazer, mas ele não vai perguntar para mim, por exemplo, quantos livros escrevi, vai perguntar para você quantas igrejas você construiu, quantos grupos você abriu de atividades, quantos departamentos você liderou. Isso tudo faz parte do processo. Mas o essencial vai ser quantas pessoas estão no céu por sua causa. Quantas pessoas de fato você ganhou, discipulou, treinou e enviou para produzir fruto, para se multiplicar para a glória de Deus. Então esse foco, meus amados irmãos, é o que Jesus queria deixar para os seus discípulos. E pode passar para o próximo slide. Eu gosto muito de uma frase do meu pastor presidente, está ali na página 19, que ele disse o seguinte: evangelismo é dar um copo com água, discipulado é mostrar a fonte. Quando nós evangelizamos, e o evangelismo faz parte do processo de fazer discípulos, porque eu gosto de citar aqui um dos pastores que trabalha com o pastor Francisco, pastor Alessandro Aleixo, que é o diretor da Everhome. Ele diz o seguinte: sem oração não há evangelismo,
e sem evangelismo não há discipulado. E eu acrescento a frase dele: sem oração, evangelismo e discipulado, não há igreja saudável e não há obra missionária duradoura. Tem que caminhar junto oração, evangelismo e discipulado. Então o evangelismo é a primeira etapa. Você vai encontrar alguém sedento e você vai oferecer a água da vida para essa pessoa. Uma pessoa que está com sede e toma água, mata a sede. Pode ser um copo bem maior que esse, mas ele mata a sede. E nunca mais vai precisar tomar água, né? É isso? Não. Daqui a pouco vai ter que tomar água novamente. Evangelismo é dar o copo com água. Eu evangelizo, a pessoa chora, a pessoa é abençoada. Nós temos um trabalho muito prático de evangelismo. Para os irmãos terem uma ideia, no mês de maio, só a igreja sede, que eu e o pastor Clébio estamos juntos ali, com o pastor Sérgio, nós ganhamos 396 almas no mês de maio, na igreja sede. Então foi um trabalho grande na rua, no mês global, e muitos desses, a gente pregou o evangelho para eles, apresentamos o plano da salvação, e quando oramos por eles, eles fizeram assim, ó. E você já deve ter tido essa experiência, a pessoa se sente aliviada. Ai, pastor, saiu um peso, eu estou aliviado. É como alguém tomando um copo de água e ficando aliviado. Mas ele volta para casa e lá tem problemas, e Satanás está lá instalado e está a vida atribulada. Ele volta para o trabalho, tem outra situação. Ele recebe a água da vida, toma e é saciado, mas ele vai precisar de novo de mais água. Agora, além de eu dar o copo com água, a minha função é pegar essa pessoa pela mão e dizer: meu amigo, vem cá, eu vou caminhar contigo para você não cambalear pelo caminho, e você vai beber da fonte, eu vou te levar a fonte da palavra, a fonte da oração, a fonte do Espírito Santo, para você ter a tua experiência com Deus, e quando tiver sede, você vai saber para quem recorrer, você vai estar preparado para tomar da água da vida. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Aleluia. Quando você conhece a fonte, você se torna uma fonte também alimentada, aleluia, pelo lençol freático do Espírito Santo. Vai brotar de você a palavra para alimentar, para saciar a multidão para a glória do nome de Jesus. Pode passar para o próximo, por favor. Então, queridos, o discipulado de Jesus, ele é o modelo. E essa é uma das bases bíblicas. Pode passar para o discipulado. A gente leu Mateus, pode passar, por favor. Tem pelo menos 3 áreas, assim, de resumo a grosso modo, como base bíblica do discipulado. Eu tenho no meu livro um capítulo inteiro só sobre o discipulado de Jesus, explicando de forma autodidática. Inclusive, ele foi escrito esse livro para um curso de teologia, porque a ideia é que vocês possam, quem quiser, obviamente, ministrar nos cultos de ensino em sequência para a igreja. Tem um rapaz na cidade de Criciúma, um jovem pastor, que assumiu uma igreja difícil, não conseguia levar o povo para a rua, não conseguia levar o povo a evangelizar, e quanto mais discipular, ele estava tendo dificuldades. E o pastor presidente de Criciúma, ele comprou 100 livros, ou 150 livros, ele deu um para cada dirigente de congregação e para os obreiros da sede. E esse obreiro, ele começou a ministrar na congregação, ministrar para a igreja. Dentro de um mês, de 4 ministrações, ele conseguiu
Deus deu graça para ele, para os irmãos entenderem a urgência, e ele começou a levar o povo para a rua, porque a gente começa treinando nas estratégias do evangelismo, e depois que o povo saiu para a rua, de 3 ou 4 que ele conseguia mobilizar, ele conseguiu levar 60 pessoas para a rua, numa igreja de 100 pessoas, e hoje toda semana é 50, 60 pessoas que estão na rua, e quando ele ganha almas, ele discipula e leva para a igreja. Aí eu não sabia disso. Depois de um tempo que a igreja dele frutificou, ele me mandou um vídeo: pastor, eu estou muito feliz, eu quero te agradecer. Eu disse: mas por quê? Não sei quem você é, não te conheço. Não, é porque eu comecei a ministrar na igreja, comecei a treinar a igreja, o discipulado de Jesus, e agora a igreja começou a responder. Aleluia. Talvez, irmãos, lá no seu campo, você não está vendo um grande mover das pessoas, porque falta o treinamento da mobilização, mas se as pessoas não forem treinadas, quando ele chegar diante da situação, ele não vai saber o que fazer, vai se frustrar, e talvez você não pegue mais ele para evangelizar ou para discipular. Agora, uma vez que ele esteja preparado, ele vai ter condições de ganhar almas, e não deixar elas ao léu, mas trazer para a igreja e cuidar delas para a glória do nome de Jesus. O assunto é vasto. Eu vou resumir em 3 pontos. O chamado dos discípulos. Jesus caminhou sem o grupo dos 12, só fazendo discípulos, e multidões seguiam, durante 18 meses aproximadamente. Metade do seu ministério. E depois de ver muita gente indo e voltando, ele percebeu que alguns permaneciam. Se você pegar os 4 evangelhos e fazer um paralelo do relacionamento de Jesus com os discípulos, você vai ver um padrão de escolha de Jesus. E a última escolha foi justamente passar a noite inteira orando, o último processo de escolha, para Deus, o Pai, confirmar os nomes de cada um deles. Veja a responsabilidade, porque ele teria que escolher o traidor também. Alguém que ia ser condenado eternamente, porque estava nas Escrituras. Então, olha só, até a dificuldade de escolher quem era o Judas. Veja bem, Jesus, ele passou a noite orando, e depois ele chamou, aqui no versículo 13, que nós lemos, Marcos 3 e 13, ele chamou para si os que ele quis, ele escolheu. Veja bem, tem 2 versículos diferente para o discipulado, que eu quero que você anote aí na sua apostila. Discipulado de novos convertidos, anote assim: discipulado de novos convertidos. O texto áureo do discipulado de novos convertidos é esse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E vocês me ajudem a lembrar o texto, é João 9, me ajuda aí, que depois da Covid eu estou com dificuldade de lembrar as referências bíblicas. O texto é esse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, quando se trata de evangelismo e discipulado de novos convertidos, todos são alvo e têm que ser trazidos para o discipulado. Agora, quando se trata de formação de discipuladores, o começo, antes da multiplicação, é esse texto aqui, o versículo 14, ou melhor, versículo 13. E chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Para você ter um discipulado bem sucedido lá na tua igreja, você precisa ter vários discipuladores para atender toda a demanda, mas você precisa escolher os melhores, usar os critérios que Jesus usou, e escolher pessoas para você investir tempo neles, treinando. Então Jesus, ele queria atingir as multidões, ele queria alcançar milhões,
E hoje nós somos milhões e milhões de crentes, mais de talvez 1 bilhão de evangélicos, está chegando perto de 1 bilhão no mundo. Mas ele começou com 12, só que ele treinou bem aqueles 12. Então eu falei na imersão uma frase que diz o seguinte: pense grande ou sonhe grande, comece pequeno, vá fundo e vá longe. Você precisa treinar a igreja para ser receptiva. E nós fazemos esses treinamentos, as oficinas do discipulado, a gente treina toda a igreja. Mas, dentre todos, vários já vão estar aptos para discipular. Mas a gente precisa treinar um grupo que vai ser um grupo que vai poder se multiplicar e treinar outros e ajudar na multiplicação. Jesus, ao ascender os céus, teve 120 que ficaram no cenáculo. Aproximadamente o total de crentes era 500 que viram Jesus depois da ressurreição. Vamos dizer que a igreja tinha 500 membros. Na primeira pregação de Pedro, se converteram 3.000. Na segunda já foram 5.000. Aleluia, porque Jesus, ele mostrou o caminho, o discipulado, ou o chamado dos discípulos de Cristo, foi justamente esse. Como que Jesus discipulou? Jesus queria alcançar as multidões e ele começou com poucos e treinou, e se dedicou a eles. Nós queremos alcançar as multidões e vamos para as multidões e ficamos com pouca gente, porque nós não nos dedicamos a treinar bem aqueles que vão ser a linha de frente. Então o treinamento é essencial para que o discipulado aconteça. Jesus, ainda estou no primeiro ponto, ele nomeou 12 para que estivessem com ele. Então o primeiro chamado dos discípulos não era para pregar logo de cara. Mas o primeiro chamado deles era para estar com o Mestre. Relacionamento com Cristo, aprender com Ele, ver como Ele fazia, como Ele agia, como Ele reagia, ver Ele orando. Então Jesus, Ele demonstrou o que Ele queria para os discípulos. Então o primeiro chamado era para estar com Ele, é para ter relacionamento com Deus. Por isso que sem oração, o evangelismo e o discipulado não avançam. E a primeira coisa que devemos fazer é o que Jesus ensinou lá em Mateus 9:38, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Deus vai dar pessoas para te ajudar lá no campo, meu amado pastor. Deus vai colocar pessoas na tua frente. Deus vai abrir os teus olhos. Talvez alguém que você não investiria. Deus vai mostrar qualidades nessa pessoa para você. E você vai começar a formar um exército de ganhadores de almas e discipuladores para a honra e glória do nome de Jesus. Começa por você, pela visão, pelo clamor, para estar com Jesus, e depois os enviasse a pregar. Estar com Ele primeiro, para trabalhar com Ele depois. Estar com Jesus, para trabalhar com Jesus. Estar com Cristo, para depois pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Esse poder aqui também é autoridade delegada, também é exousia, é a autoridade que Jesus deu para eles sobre os demônios, porque toda a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus. Então a autoridade eles tinham para pregar e para libertar aqueles que estavam possessos de espírito maligno. Veja que nesse aspecto Jesus chama para estar com ele, delega autoridade e depois ele treina. João 15:15, tem vários textos bíblicos que falam do treinamento dos 12. Mais interessante, no Evangelho de Lucas, Jesus fala os critérios que eles deveriam ter para sair para o campo pregar. Começa com os 12, depois os 70 ou 72, depende da tradução, que vão até os povoados, até as vilas, vão pregar o evangelho do reino de Deus. Eles foram designados para pregar, mas eles passaram por um treinamento. Então, olhe bem,
Jesus não mandou os discípulos sem instrução para o campo. Jesus não mandou os discípulos sem preparação, não. Tudo começa na preparação. Jesus mandou homens preparados. Deus te trouxe aqui dessa tarde para abrir a tua visão, para que você comece a se preparar mais e Deus lhe use para preparar uma multidão para alcançar vidas para a glória do nome de Jesus. Depois do treinamento, mais pelo menos 18 meses. Alguns falam em 18, outros falam em 24 meses, depende o intérprete das escrituras, depende de quem analisa a cronologia do Novo Testamento. De treinamento pessoal com Jesus. Aí Jesus morreu, ressuscitou e deu para eles a grande comissão. Só essas 3 bases já seria suficiente, pastores, para nós colocarmos o fato de fazer discípulo como central na igreja. As igrejas que mais crescem no mundo e as igrejas que mais crescem no Brasil não incham, porque o crescimento desordenado não é crescimento, é um inchaço, mas as igrejas que crescem com solidez, elas têm algumas coisas em comum. Primeiro, uma pregação cristocêntrica e bíblica. Uma boa pregação. São igrejas que têm um louvor de qualidade, mas um louvor também que eleva as pessoas a Deus. Tanto falando aqui dos hinos da harpa, como também dos louvores, da adoração na igreja. Uma igreja que tem uma adoração contagiante. Mas o principal é uma igreja movida pela oração, pelo evangelismo e pelo discipulado. Se você pegar todas as grandes igrejas do mundo e fazer um paralelo e espremer todas elas junto e tirar o suco, você vai encontrar Bíblia Sagrada, adoração, evangelismo, discipulado e oração. Então, queridos, nós precisamos voltar ao método de Jesus. Aquilo que Jesus nos ensinou a fazer pelo seu exemplo, através da grande comissão. Pode passar para a próxima tela, por favor? O conceito do discipulado. Pode passar mais uma, mas na verdade mais 3. Pode passar. Vai lá para o conceito do discipulado. De manhã eu falei o que não é discipulado. E agora eu vou falar o que é, para você não ir para casa só sabendo o que não é, mas agora nós precisamos saber o que é. Mais um, por favor. Mais um. Pode passar? Olha só, eu quero que os companheiros leiam comigo, porque esse é um conceito até um pouco grande, mas ele tem 7 pontos-chave, que depois nós vamos anotar juntos. E nós vamos começar no 3. 1, 2, 3. Discipulado é o processo crescer espiritualmente e fazer outros discípulos. Depois, nós vamos resumir todo esse conceito grande em poucas palavras. Mas eu quero que você entenda de forma profunda o que é o discipulado. A editora, que é o IBE, o Instituto Bíblico Esperança, lá de Porto Alegre, eles me mandaram uma revisão do livro. Esse livro ele atingiu 3.000 cópias e esgotou faz uns 2 meses atrás. Então, o IBE foi produzir uma nova tiragem, e eles mandaram para mim o texto com algumas revisões de pontuação, alguma coisinha de português que tinha passado ali, e eles disseram: pastor, o senhor aprova? Eu fui olhar e disse: olha, levou 2 anos para sair essas 3.000 cópias. Eu disse assim: em 2 anos, o meu entendimento de discipulado mudou, se multiplicou, cresceu. Eu não posso publicar
A mesma coisa que foi na edição passada. Vamos fazer uma nova edição. E eu fiquei uma semana lá e eles esperando para publicar. Disse, não, aguarda um pouquinho. E nós colocamos já a explicação desse conceito lá, do que Deus tem ministrado no nosso coração. O ano passado nós recebemos o pastor Alejandro Fernandes, que ele é o líder do ministério do Dr. Billy Hanks em toda a América Latina. Eu apresentei para ele e disse, pastor, me ajuda a resumir isso aqui, porque está muito grande para ser um conceito. Geralmente quem aqui faz mestrado, doutorado, você sabe que para você elaborar um conceito tem que ser o mais resumido possível. Aí ele disse para mim, não vamos seguir o padrão do mundo. O mundo quer um logotipo lá, um slogan em 3 palavras. Você pega o slogan da Coca-Cola, da Nike, é tudo 3 palavras. Não, pode escrever bastante mesmo, porque nós precisamos explicar para a igreja um lapso do que é o discipulado de 2000 anos para cá. Porque a essência do discipulado, ela se perdeu a partir do 1º século até o século 3 da igreja, quando entrou a filosofia grega. Então, aquela ideia judaica do discípulo, ela mudou. Por isso, a gente precisa explicar de novo para a igreja moderna o que é o discipulado. Depois que você explicar, você pode resumir. Eu disse, então tá falando o mestre, eu vou aceitar. Então, nós vamos falar de 7 pontos aqui. Primeiro, discipulado é o processo. Na página 19, bem embaixo, eu quero que o senhor sublinhe essa palavra processo. De manhã foi fogo com o pastor Clebson. Agora nós vamos, antes de colocar mais lenha no altar, nós vamos dar uma ajeitada nas brasas, né? É um processo mais didático. Discipulado é um processo. Por que o discipulado é um processo? E nós temos que entendê-lo como um processo. Porque ele não é um ato em si. Se você usar como base o discipulado de Jesus, você vai ver que teve várias etapas. Desde a primeira abordagem aos discípulos, que hoje nós chamamos de evangelização, que hoje nós trabalhamos para que as pessoas se convertam a Cristo. É o início do processo. Quando você semeia a semente do Evangelho, eu gosto de comparar as etapas do discipulado nesse processo como a criação de um filho. Então começa, a criança, ela não é uma criança a partir do momento que nasce. É isso que as ideologias estão querendo nos dizer para os nossos filhos nas universidades. Que meu corpo, minhas regras, o bebê, ele faz parte do corpo, e se a mulher quiser abortar, pode abortar. Mas nós entendemos que a vida, ela começa lá na concepção, e não no nascimento. Amém, pastores? Então, a partir do momento que a palavra de Deus, que é a semente, ela entra no coração do pecador, que é o solo, e começa a germinar, ali começa a brotar uma vida. E você vai concordar comigo que antes de nós nos convertermos, Deus já estava trabalhando na nossa vida. Aleluia, já houve alguém orando por você, tinha alguém que estava te evangelizando, Deus te colocou em situações até que você teve que se render e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e se dobrou a Ele. Há uma pesquisa, se você quiser anote isso, que para uma pessoa se decidir aqui na igreja e aceitar Cristo aqui, em média, ela teve pelo menos 8 contatos com o Evangelho. 8 interações, até o Evangelho deixar de ser desconhecido, para que essa pessoa se convertesse a Cristo e nascesse de novo.
Então eu costumo dizer que todo o processo da evangelização é a gravidez. E o momento em que a pessoa aceita Jesus de verdade, que ela se entrega a Cristo, é o nascimento. E geralmente num culto, nós vemos pessoas que vêm à frente, o pregador prega e Deus usa, e aquela pessoa se converte a Jesus, ela em lágrimas ali, ela chora, ela até às vezes geme na presença de Deus, e nasce ali uma nova criatura para a glória do nome de Jesus. E se o pregador não entender esse processo, ele vai dizer que ele ganhou uma alma. E tem os evangelistas, como o pastor Clebson, que pega e bate a foto e mostra, hoje tantas almas aceitaram Jesus. Mas tem o evangelástico, se era 10 almas, ele coloca que era 1000. Você já viu desse que coloca, às vezes não faz um apelo direito. Foi pregar uma vez na nossa igreja, um evangelástico, que ele chamou as pessoas para frente, orou pelas pessoas, daí bateu a foto, e no outro dia na rede social dele estava dizendo que mais de 100 pessoas tinham aceitado Jesus. Mas ele chamou para quem queria ser abençoado, quem queria carro, quem queria casa, quem queria isso. Então, não, nós temos que pregar o evangelho genuíno. Uma pessoa que é evangelizada de fato, ela entende que, primeiro, Jesus ama ela. Segundo, que o pecado nos separa de Deus e todos somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Terceiro, ela se arrepende e aceita Jesus como Salvador, e a partir daquele momento tem a esperança da vida eterna. Esse é o evangelho de fato. Então nós estamos falando de coisas concretas, de evangelho. Esse processo, ele continua. Porque no momento em que o evangelista dá a luz, ele é o obstetra, ou ajuda a dar a luz, ele é o obstetra. O obstetra é o médico que ajuda a criança a nascer. Corta o cordão umbilical. E depois ele entrega para o pediatra. Eu vi isso no nascimento da minha filha em loco. Ele entrega para o pediatra. Como minha filha nasceu com a deficiência, a gente não sabia. A gente fez todos os exames pré-natal e não apareceu nada. Mas eu notei quando ela nasceu que ela deu um chorinho assim diferente. E a pediatra, pela experiência, percebeu isso, pegou e começou a examinar. Eu fiquei com dó porque ela colocou o dedo na boca da minha filha assim, mas ela percebeu que ela tinha o palato aberto, tinha fenda palatina. E já na hora levou para uma outra sala fazer exame no coração. Porque muitas crianças que têm fenda palatina têm algum probleminha no coração. Graças a Deus a minha filha não tem nada no coração de dificuldades. Então, é o primeiro cuidado. E aí é onde entra a igreja. No processo está o acolhimento, se você quiser anotar. Começa lá com a evangelização, depois com a conversão, aí vem o acolhimento. Depois do acolhimento, do abraço, que é quando o pediatra pega a criança e coloca no peito da mãe. Hoje eles chamam de parto humanizado. Eles nem lavam a criança ainda. Ele já entrega, coloca no peito da mãe. Por quê? Porque o melhor remédio para acalmar a criança na hora que nasce é ouvir a voz da mãe, sentir o toque da mãe, sentir que a mãe está ali. É pele com pele, aleluia. Quando as pessoas aceitam Jesus, irmãos, a primeira coisa é que ele tem que sentir um abraço da igreja, ele tem que se sentir acolhido, tem que se sentir amado, ele tem que ser tocado por Deus, através das nossas vidas, para se acalmar, para estar seguro, porque alguém vai cuidar dele para a glória de Deus. E aí, em seguida vem a consolidação da fé. O que é a consolidação da fé? É o leite materno. São as coisas básicas. Na nossa igreja nós damos uma Bíblia com uma caneta, só que a gente sabe que a Bíblia só por si só, para o novo convertido, se não ensinar ele a ler, é como dar uma mamadeira para o recém-nascido e a fórmula, o leite, e dizer, se vire, faça o teu leite. Não, então nós damos a Bíblia como um presente, mas junto com a Bíblia já vai um livrinho com os primeiros passos da fé.
para ela começar nos primeiros passos. Só que nós não deixamos sozinho. Nós já entramos em contato dentro de, no máximo 24 horas, a ligação telefônica. Na mesma noite já manda uma mensagem do WhatsApp. E de 48 horas até no máximo 7 dias é a primeira visita. Isso tudo está na apostila. Então esse processo é a consolidação. E depois da consolidação é que vem o estudo bíblico, o discipulado propriamente dito. Só que esse estudo bíblico, ele vai por uma etapa, uma fase, que é antes do batismo. Depois a preparação para o batismo, depois o batismo. E depois vem o pós-batismo, que é o acompanhamento, a integração. O que é a integração? É fazer com que aquilo que não é do corpo, seja parte do corpo. Então nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas que chegam para a igreja. A maioria de nós, como pastores, a nossa vida 24 horas é igreja. Agora nós precisamos nos lembrar de como nós éramos antes de aceitar Jesus. Alguns talvez são filhos, netos já de obreiros, não conhecem essa realidade lá na prática do mundo. Mas nós precisamos nos colocar no lugar do pecador. E imaginar como é chegar num lugar estranho, sem conhecer praticamente ninguém. E muitas vezes nos sentimos deslocados. Então a integração é o que vai juntar essas pessoas. Nós usamos uma metodologia, que é o grupo Novo Viver, o grupo de novos convertidos. Imagine lá que tem muita criança no jardim, no parquinho, lá no jardim, na escolinha infantil. Os mais pequenininhos, eles ficam num cercadinho separado, para os maiores não pisar neles, para os maiores não machucar eles na brincadeira. E no começo, irmão, o novo convertido é como um bebê. E nós, pastores, temos que ter uma estratégia para proteger o novo convertido dos outros irmãozinhos maior. Aqueles irmãozinhos que querem machucar o que está começando. Porque um bebê, irmão, se você pegar ele no colo, e isso aconteceu agora com um pastor que pegou uma criança de outro pastor na semana passada na nossa convenção, e a criancinha regurgitou, vomitou nele. Aí foi desagradável, mas todo mundo deu risada da situação. Porque um bebezinho que faz isso, você não releva. Agora, se você pegar uma criança de 10 anos e fazer isso, com certeza você vai querer dar uma surra nele. Com certeza vai querer disciplinar ele, porque não é normal pela idade. Assim como um bebezinho que está começando a andar, ele vai cair muitas vezes e vai levantar. Agora, se você tiver um filho adolescente, por exemplo, que eles são um pouquinho estabanados, e ele andar caindo, você vai chamar atenção, porque não é normal para a idade ele continuar caindo como um bebezinho. Até porque Deus criou os bebês, formou nós, seres humanos, e os bebês têm uma coisa interessante, que um dos últimos ossos que se forma, pastor Cláudio, é o do joelho. Ele é cartilagem até uma certa idade. Porque Deus já projetou que quando a criança fosse aprender a andar, ele ia cair muitas vezes. Aí se o novo convertido cair, irmão, você não pode jogar ele para fora. Se o teu bebezinho, se o teu netinho, o teu filhinho cair, você vai simplesmente segurar ele, levantar, porque vai chegar o momento que ele vai conseguir caminhar bem e não vai cair mais. O novo convertido muitas vezes pode cair, mas você tem que estar lá, ajudando, levantando, protegendo ele, para que um dia ele se torne um crente maduro para a glória do nome de Jesus. O discipulado é esse processo do acompanhamento, do crescimento. Chega um momento que ele passa pela infância tardia, pré-adolescência, adolescência, não vou para cada etapa, se torna um jovem. O jovem primeiro precisa ter uma profissão. Antes de casar, obviamente, tem que ter com que sustentar a casa. É o que nós chamamos de vocação. O novo convertido, depois de um tempo, ele vai começar a manifestar os dons e talentos, as suas vocações.
E nós precisamos incentivar e trabalhar para que ele comece a servir na igreja, para que ele comece a fazer a obra de Deus. Isso faz parte do processo. Para depois sim, ele, no caso do jovem aqui do exemplo, que era bebezinho, agora já está jovem, ele vai se engraçar por uma mocinha, vão namorar, casar e ter filhos. Porque o projeto de Deus não é que o discipulado pare em você ou em alguém. O projeto de Deus é que o discipulado gere multiplicação. Agora é a vez do discípulo gerar outro bebê, outro discípulo. Os irmãos estão entendendo? E esse processo é o processo do discipulado. Então, dentro desse processo, nós precisamos de um elemento fundamental. Eu quero que você sublinhe aí: discipulador conduzido pelo Espírito Santo. Sublinha aí na sua apostila. É necessário, para cuidar desse bebê, um discipulador espiritual. Uma pessoa que tenha comunhão com Deus e que conheça o básico das Escrituras para ajudar essa pessoa na caminhada de fé. Por isso que a multiplicação, e quem trabalha, tem muitos irmãos que trabalham com pequenos grupos aqui, EBLs, grupo familiar, o pastor citou aqui, tem que cuidar para não fazer uma multiplicação forçada e perder a qualidade e o processo se desmantelar. Mas você precisa trabalhar com foco em preparar bem as pessoas. E aí entra a questão do discipulador ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E tem muitas qualidades do discipulador, que nós não vamos entrar nos detalhes aqui, mas resumindo, ele precisa ser uma pessoa espiritual. O terceiro ponto da definição do discipulado é uma ajuda intencional. Uma ajuda intencional. O discipulado é uma relação de ajuda. Então o discipulador, ele sabe, é alguém que sabe o que está fazendo. Ele tem que saber o que ele está fazendo. E ser intencional. A maioria de nós foi discipulado de forma acidental. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui, quantos que passaram por um processo de discipulado completo, com lição, tudo nesse modelo aqui que nós estamos apresentando, quantos passaram por isso no começo da sua fé? Eu acho que talvez 1% aqui do auditório, uns 4, 5 pastores. Os demais, nós, eu também, fomos discipulados acidentalmente. Nós fomos discipulados, é isso aí. Joga na água e deixa ele nadar. Mas muitos que se converteram conosco não permaneceram durante o processo, porque cada criança, ela tem as suas dificuldades. Tem as crianças, como uma criança, eu citei agora esses dias uma criança que apareceu na internet, que ela nasceu, o médico viu que os seus pezinhos já estavam firmes e colocou assim em cima da mesa ali, onde estava fazendo o parto, dentro daquela sala do hospital, e a criança já começou a trocar uns passinhos, seguro pelas mãos. Nasceu literalmente caminhando. Vai ter crente, irmão, que ele estava tão preparado no mundo, novo convertido, quando ele aceitar Jesus, já é quase um obreiro. No outro dia você já vai ver o dízimo dele, ele já vai vir de terno e gravata, e ele não vai te dar problema. Dentro de pouco tempo ele já está na porta lá, ele se oferece para ajudar, para fazer a obra. Nasceu caminhando. Mas esse caso foi um caso registrado no mundo. Agora a maioria é um processo mais lento. E existe ainda os casos, como da minha filhinha, que ela nasceu, ela não tinha deglutição, então todo o alimento dela era por sonda durante um ano. Daí
comida dela, a esposa teve muita paciência. Todo olha aquela, agora aquela, eu estava duas toques ali naquele tablet. Mas o cuidado, quando ela tinha 2 aninhos de idade, ela teve uma muito grande com broncoaspirou e foi parar no hospital infantil, ficou com pontada dupla no pulmão, e os médicos praticamente desenganaram, ficou 21 dias com antibiótico, não fez efeito, foi para outro antibiótico, e através da oração da igreja, Deus entrou naquele hospital e fez um milagre na vida dela, deu vida para ela, para a glória do nome de Jesus. O médico, ele disse, nunca tinha visto um caso assim, que não respondesse aos antibióticos, mas Deus fez um milagre, para a glória do seu nome. Ele disse assim, essa criança só está viva por cuidado dessa mulher, apontou para minha esposa, essa mãe, é o cuidado que você tem com ela. Deus colocou pessoas sob os teus cuidados, meu amado pastor, e só estão vivas porque você está cuidando deles. Aleluia, aquele crente carrinho de mão, que você talvez até reclama, como eu reclamei já, meu Deus, esse irmão é sempre ele, é sempre, exige mais atenção, é o que às vezes toma mais tempo, é aquele que você tem que estar, alguém cuidar dele, isso, cuide dessa, que ela tem o desenvolvimento natural do processo, e tem criança que vai ter que usar cadeira de roda, e esse é o fulano de tal, cuide dele. E Deus mudou o meu coração por aquele irmão. Eu comecei a ver como deu as pequenas evoluções que ele teve. No começo, por qualquer coisa, já ficava bravo, já se desviava, já voltava. Está ajudando até a servir na igreja para a glória e honra do nome de Jesus. Mas a gente foi discipulado de maneira acidental. A gente foi pegando uma coisa aqui, uma coisa no culto aqui, foi aprendendo com um obreiro, com outro, e estamos onde estamos. O assembleiano, geralmente você aprende por osmose, você vai olhando e vai aprendendo. A maioria dos cursos de teologia, hoje já tem alguns mais avançados, mas quando eu fiz teologia lá com meus 16 anos, não tinha ensinando como ministrar a ceia. Falava que era a ceia e tal, mas não dava os detalhes. Mas na primeira congregação que eu assumi, com 19 anos, eu cheguei lá e dei a ceia para os irmãos, o primeiro culto, certinho. Ainda solteiro, era auxiliar, o pastor me autorizou como presbítero para eu poder dar a ceia e ungir os irmãos lá, que era meia dúzia de crentes, tinha 2 membros só batizados lá, para crescer aquela congregaçãozinha no interior. Mas eu dei a ceia, eu dei o culto de ensino, eu preparei, organizei a igreja, fiquei 3 meses e Jesus me mandou para outro lugar, e a igreja cresceu, outro obreiro continuou, para a glória de Deus, o trabalho está lá até hoje, essa congregação. Mas eu aprendi observando, vendo. Agora, se alguém tivesse sentado comigo
e me ensinado, ia ser muito mais fácil. Nós fizemos uma pesquisa, e essa pesquisa eu vi depois em outros lugares no mundo. Um crente que não é discipulado, ele demora mais ou menos 2 anos para se envolver completamente na igreja. E muitos do que permanecem depois e não são discipulados, eles acabam ficando um crente infrutífero, crente de banco. Isso tem a ver também com outra estatística que diz que se um crente não ganhou nenhuma alma dentro dos 2 primeiros anos, provavelmente ele não vai ganhar uma alma o resto da vida, a não ser que Deus faça alguma coisa, um avivamento na vida dele. Agora, um crente que é discipulado, ele cresce em 3 meses aquilo que aquele outro levou 2 anos. Porque o discipulado funciona como uma estufa. Você já viu planta que é plantado na estufa? Ali é regulado certinho a quantidade de água, é feito o controle das pragas, das ervas daninhas, o solo é preparado e o crescimento é mais rápido. Aleluia, para a glória e honra do nome de Jesus. Então, meus irmãos, Deus vai fazer os crentes lá da sua região frutificar muito mais cedo. Você crê nisso? Levante a tua mão. Eu quero declarar sobre a igreja do Senhor no Pará, que um avivamento de evangelismo e discipulado está vindo sobre o Pará. Daqui foi o Pentecoste para o Brasil, e Deus está trazendo uma nova onda de avivamento, de paixão pelas almas, de evangelismo, discipulado e oração, e o Pará será o exemplo para o Brasil, para a honra e glória do nome de Jesus. Você recebe isso? Deus vai dar pessoas para te ajudar no seu campo, para o avivamento acontecer. Aleluia. Ontem Deus comunicou isso ao meu coração enquanto eu estava ali no púlpito. O que está acontecendo aqui, irmãos, não é algo pequeno. Isso já estava determinado na eternidade. Deus tem algo grande ainda a fazer através do Pará, para o Brasil e para as nações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já estou caminhando para o fim da primeira parte. Ele ajuda intencionalmente uma ou mais pessoas. Aqui vai ser rápido, porque são 3 etapas que eu já falei. Ajuda as pessoas, primeiro, seguir Jesus. Segundo, crescer espiritualmente. E terceiro, fazer outros discípulos. O discipulado, ele não é só uma ferramenta. Mas como eu falei no início, dentro do discipulado está uma ideia de ser uma ferramenta. Então, quando eu pego essas lições, eu estou usando uma ferramenta para, primeiro, levar as pessoas a seguir Jesus. Por isso, muitas lições do discipulado que existe por aí no mercado, principalmente você vê das editoras, eles tem um ponto de vista mais teológico e voltado para classes, e não tem tanto efeito prático. É boa, são conteúdos bons. Se você pega eu e você para ler, nós vamos achar um conteúdo bom. Só que esse conteúdo não deve ser pensado para nós, deve ser pensado para quem não conhece nada de Jesus. Então, por isso nós começamos as lições. A primeira lição é quem é Jesus, porque se você não tiver a oportunidade de ir a segunda vez na casa de alguém, da pessoa, ela já sabe quem é Jesus, e a diferença entre todas as religiões e o sem religião é só uma: o que ele pensa de Jesus. É aquela pergunta: quem é Jesus para você? Para o espírita, é uma alma evoluída, é a evolução de um espírito iluminado que passou por seu Allan Kardec, e outros, e outros, e outros. E para o budista, é um espírito iluminado, foi um dos Budas que foi lá para o Nirvana. E para o muçulmano, é o profeta Issa, ele é um profeta bom, mas o grande profeta é Maomé.
E para o católico, Jesus é o filho de Maria. Para chegar no filho tem que passar pela mãe. E para o mórmon, Jesus, ele foi um ser evoluído que apareceu também aqui na América e deixou um outro testamento. E existe 3 deuses: o Deus Pai, que tem corpo, alma e espírito de pai; 3 filhos, o Filho que tem 3 personalidades, corpo, alma e espírito, e o Espírito Santo que tem corpo, alma e espírito. Ou seja, não é uma trindade, são 3 deuses. E se for entrar fundo na doutrina deles, você vai achar 9. E para os testemunhos de Jeová, Jesus, ele é um Deus com D minúsculo, ele é o Miguel, ele é no mesmo nível que Satanás, mas não é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E para o judeu, Jesus foi um herege, que pregou uma falsa doutrina. O que nós esperamos é que Deus vai restaurar Israel, mas por enquanto, o que o judeu tradicional pensa de nós, é que nós somos gentios, malditos, porque cremos numa mentira, que é o Jesus Cristo. E para o ateu, Jesus ou foi produto da imaginação, da ilusão coletiva de várias pessoas que viram ele ressuscitado e tiveram alucinação ao mesmo tempo, ou foi uma pessoa histórica que viveu e fizeram dele, Paulo fez dele um Deus. Mas para mim e para você, Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Então nós precisamos mostrar quem é Jesus. E aí vem o plano da salvação. Então, quando você apresenta quem é Jesus, você leva as pessoas a seguir Jesus. Aí vem as más notícias. A boa notícia é que Deus nos ama, a má notícia é que estamos tudo perdido. Então vem a segunda lição, o pecado e o plano de Deus, que são as 2 leis espirituais. Depois o substituto dos nossos pecados, a 3ª lei espiritual, e a 4ª, a necessidade de escolher a Cristo. Então quando chega na 4ª lição, o que acontece? A pessoa, ela é levada a decidir se ela quer aceitar Jesus ou não, e ela entende o que os crentes dizem que é aceitar Jesus. Então essas primeiras 4, para o não crente, ela evangeliza. Mas para quem aceitou Jesus, se converteu, ela é o leitinho, é a consolidação da fé. E em seguida vem os pontos básicos das doutrinas da fé cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seguir Jesus, crescer espiritualmente, e a maioria das igrejas para por aí, leva por batismo e acabou. Mas o discipulado só é completo quando você treina o novo convertido para ele ganhar almas e fazer outros discípulos para a glória de Deus. Para concluir o nosso conceito na página 19, eu quero que você sublinhe a palavra relacionamento e cristocêntrico. Qual é o método do discipulado? O método do discipulado é relacionamento com Jesus no centro do relacionamento. Então, relacionamento comprometido, porque você, ao assumir um grupo de discipulado, tem 2 maneiras que o crente vai ser um discipulador. Primeira, ele ganha a pessoa para Jesus e ele mesmo cuida. Depois, na segunda parte, eu vou falar do melhor método para ganhar alma, se chama ame o seu vizinho, está aqui na minha mão. O pastor Francisco está aí, depois nós vamos apresentar esse trabalho. Primeiro. Segundo, alguém ganha, ou a pessoa vem para a igreja, e aí o departamento do discipulado, ele é a agência de adoção da igreja. Por isso nós precisamos do departamento, porque é a agência de adoção. Ele vai descobrir os pais que estão esperando para adotar uma criança, estão preparados para adotar uma criança, e uma criança que recém-nascido que precisa ser adotado.
Então, nós treinamos os discipuladores para ser esse pai na fé, essa mãe na fé, que vai adotar o novo convertido assim que nascer. O segredo para você ter um discipulado bem-sucedido, se quiser anote aí. É simples, mas isso muda tudo, isso faz virar a chave. É uma coisa mais simples. Mas eu preciso dizer para você, o segredo para um discipulado bem-sucedido não é você discipular muitas pessoas, mas o segredo é você treinar muitas pessoas para discipular. O John Wesley falou o seguinte: eu prefiro ter 100 homens para fazer o trabalho do que fazer o trabalho de 100 homens. Por melhor que você seja e eu seja, você pode ser o melhor discipulador do mundo. Depois de Paulo e Jesus, você ser o terceiro. Mas você não é onipresente. Você tem limitações e eu tenho limitações, então nós não vamos conseguir atingir todo mundo. É por isso que Jesus não foi discipular as multidões, ele discipulou 12. Os irmãos estão entendendo? Porque através dos 12 ele alcançou as multidões. Então Deus está nos chamando nesta tarde, e Deus está falando contigo. Você quer ver a igreja crescer? Ao invés de você ficar fazendo tudo sozinho ou centralizando, comece a treinar e delegar. Delegar não é delargar, não é largar assim de qualquer jeito, não. Treine a pessoa e delegue, e deixe Deus usar, deixe Deus trabalhar, deixe a pessoa fazer, e você vai ser surpreendido com o que Deus vai fazer. Lá na nossa convenção, nós temos uma equipe grande, mais de 25 pastores, então cada um ficou um horário no nosso stand. No meu horário, apareceram lá 3 pastores, e um deles que vieram trazer o mesmo relatório, o mesmo testemunho. Disseram: pastor Juari, eu, na minha pequena igreja, tem uma igreja lá, uma localidade alemã, 50 membros, o pastor, ele tentou discipular, o pastor novo, cheio de ânimo, tentou discipular todo mundo sozinho, nas casas, e ele só cansou, e sofreu e não conseguiu. Ele veio para a nossa imersão no ano passado, e depois ele entendeu: eu não preciso fazer tudo sozinho, eu tenho é que me dedicar a formar os discipuladores. Ele faz um grupo por semana, que é a empresária mais rica da cidade, que Deus colocou lá, uma igrejinha pequena, sofrida, numa comunidade, a comunidade em si é rica, que é uma descendência alemã, mas nesses lugares eles são fechados para o evangelho. As cidades, irmãos, você talvez até vai se surpreender com isso, as cidades mais ricas e as cidadezinhas pequenas muito ricas em Santa Catarina, as igrejas dependem de ajuda de fora. As igrejas dependem das cidades grandes. As igrejas talvez lá de cidades de Santa Catarina com 10 ou 20 mil habitantes, entra menos do que uma congregação do seu campo. Eu só vou concluir a linha de pensamento. Sabe por quê? A dificuldade de ganhar essas pessoas. Eles veem a igreja como algo que eles não pertencem, que é contra a cultura deles. O único jeito se você fizer culto ao ar livre, a polícia é chamada e acaba com tudo. Se você entregar folheto casa por casa, eles jogam fora. Se você evangelizar na rua, eles não querem. Mas se você fazer amizade com ele, relacionamento, aqui relacionamento cristocêntrico, você vai fazendo amizade e entra na casa. Você não convida ele para vir no culto, você convida para tomar um café na tua casa, e de sobremesa você apresenta Jesus. A igreja vai crescendo. Esse pastor agora, em menos de um ano, já está chegando a 100 membros para a honra e glória de Jesus, está aumentando o templo, e ele está satisfeito. Diz: pastor, o meu ministério mudou porque eu entendi que ao invés de eu fazer, eu preciso treinar outras pessoas para fazer. Paz do Senhor a todos. Vou chamar aqui alguns nomes, mas eu gostaria de pedir os irmãos que são candidatos, autorizados
consagrado, ordenado, ordenação, desmembração de campo. Vocês que estão nesse protocolo, vocês podem descer aqui, para a gente não estar toda hora aqui. Quem é candidato a autorizado, consagrado, ordenação, desmembração de campo, pode descer para a gente não ficar aqui atrapalhando o pregador, o ministro, tá? Aqui está Ailton Almeida Alves, Cleonildo Soares Borges, Rian Cardoso de Jesus, Valciclei da Costa Maués, Rubenilson Justino Pereira, comissão do pastor Olival Barbalho. Amém. 5 minutos, nós já vamos encerrar essa primeira parte. Eu vou concluir. Ali, se puder colocar na tela, relacionamento comprometido, saudável. Isso aqui é importante, porque se você colocar um crente que ele não é saudável, é um crente ruim, um crente estragado, ele vai fazer um discípulo igual a ele. Então, o discipulador tem que ser um crente curado, crente saudável. E o relacionamento cristocêntrico. Pode passar para o próximo slide para a gente concluir. Mais um, aperta só mais uma vez ali. Olha só, meu pastor Sérgio Melfior, do lado do doutor Billy Hanks, lá nos Estados Unidos. Alguns pastores do Pará já estiveram aqui lá com o doutor Billy Hanks, que ele foi discipulado pelo Billy Graham durante muitos anos. Ele trabalha com discipulado contínuo, discipulado que vai de obreiros e por aí vai. Ele diz o seguinte: discipulado é uma amizade centrada em Cristo. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Amém. Página 20. Então, para resumir, para você entender, o relacionamento é a chave do discipulado. O relacionamento é a chave para você entrar na casa de uma pessoa. E um colega meu diz o seguinte, que quem abre a porta da casa, abre a porta do coração. Se você entrou na casa do ímpio, ele abriu a porta para você fazer lá o estudo bíblico, geralmente começa assim: está na rua, vou orar, posso orar por você? Pode, você ora, faz a oração tal, pega os dados dele e diz: eu posso ir lá orar na tua casa? Aí lá no orar na casa é que você vai apresentar o estudo. Nós vamos orar, mas antes da oração nós vamos estudar um pouquinho a palavra, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, para Deus abençoar a tua casa e resolver esse problema, primeiro começa pela palavra e depois vai para a oração. Conhecer a verdade vai libertar. Então você apresenta o discipulado, o estudo bíblico, que pode ser feito tanto na igreja, não tem problema, mas o ideal de um discipulado bem feito é não passar de 10 pessoas mais um líder e um líder em treinamento. Por quê? Porque depois o relacionamento se perde. Jesus limitou em 12, porque ele podia dar atenção para cada um. Se passar disso, é humanamente impossível dar uma atenção boa para cada um deles. Então o encontro, para ele ser produtivo, tem que ser com pouca gente. Você entrou na casa, irmão, é 50% já ganho daquela família. E se você ganhar o marido, ganhar o homem, diz as estatísticas que um homem que se converte, isso aí foi uma estatística feita por o Instituto Barna, se o marido se converter, 91% de chance da família inteira ir para a igreja. Se a mulher se converte, é só 30% de chance da família ir para a igreja. Porque a chave do sacerdócio está com o homem na casa. Se você entrou na casa, meu irmão, e conseguiu conquistar aquele homem, você ganhou a família inteira para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual que é a diferença da escola dominical e do discipulado? Ou de uma escola bíblica? É que quando eu falo de ensino, eu estou ensinando de mente para mente. Eu estou pegando um texto e explicando. E o ensino faz parte do processo, porque começa com a pregação para ganhar depois o ensino. Mas quando eu entro na questão do relacionamento, ele é mais profundo do que o ensino,
Porque eu posso dizer o seguinte, que hoje eu estou ensinando para vocês sobre discipulado. Mas eu não posso dizer, pastor Vanildo, Edenilson, que eu estou discipulando vocês. Porque o meu amigo aqui, a gente sempre conversa e me deu um branco aqui no nome dele, veja bem. Então eu não sei o nome dos senhores, não sei onde os senhores moram, não conheço a realidade. Agora, quando eu falo de discipulado, eu falo disso aqui. Fiquem vocês quatro em pé. Discipulado é isso aqui, ó. Todo mundo junto, um segurando o outro. Aleluia. Discipulado é quando nós nos conhecemos, sabemos nossos problemas, nossas dificuldades, mas eu vou cuidar dele, eu vou segurar ele não vai cair, nós estamos um cuidando do outro. E aqui nós nos conhecemos, a palavra de Deus é transmitida, mas nós temos uma amizade, e Jesus é o centro do discipulado. Quem entendeu pode dar um glória a Deus. Obrigado, pastores. Glória a Deus. Eu vou concluir com um vídeo. Você tem lá, por gentileza, eu não lembro agora da numeração, o vídeo, acho que é o 2, que fala a lista de Schindler. Você tem o vídeo lá? Não sei onde é que está o pessoal da mídia. Lá naquele canto, né? Consegue projetar o segundo vídeo, por gentileza? Esse vídeo, inclusive, e todos, mais de 30 vídeos, está aqui no pendrive, tá? Que é para você depois dar esses treinamentos. Essa palestra aqui é uma de 150 palestras que estão aqui no pendrive também, que é para todas as áreas do discipulado, inclusive todo esse material aqui em slide para os irmãos, tá? Então, fica aí, a dica, tem poucos pendrives lá. Tem como passar o vídeo? É possível? Glória a Deus. Isso, se puder colocar o áudio, eu lhe agradeço muito. E aí nós vamos começar de novo ele do zero. Quantos aqui já conhecem esse vídeo? Levante a mão. Olha aí, uma boa parte dos pastores. Isso aqui é uma ferramenta muito boa para você mobilizar a igreja para o evangelismo e discipulado. Der para começar novamente e colocar o áudio. Começa de novo. Você já assistiu o filme A Lista de Schindler? 1000 vidas foram salvas. E o Senhor me levou a assistir esse filme. Eu falei, mas por que eu não assisti a Lista de Schindler? Schindler, para aqueles que não assistiram, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas, seguidores de Hitler, perseguiam os judeus, então aqueles judeus que estavam indo para o campo de concentração para morrer, Schindler pegava dinheiro, subornava os soldados nazistas, pegava essas pessoas, crianças, jovens, adultos, mulheres, e trazia para dentro da sua fábrica. Lá, eles estavam escravos. Lá na sua fábrica, ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar, subornar, ele conseguiu salvar 1.100 pessoas. Crianças, jovens, velhos, senhoras, ele trouxe para a sua fábrica. E teve uma noite que ele fez as suas malas e ele correu em direção ao seu carro. E quando ele chegou diante do seu carro, se apresentou dele uma multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos abusos. Tentando explicar isso. Vai fazer a oferta, né? Eu quero E depois eu concluo a minha parte 5 horas. Certo, tá bom. todos os operários. Depois eu do que eu passo para o senhor. Pastor Jesus. Está em hebraico, o Talmud diz: aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro.
Glória a Deus. Se coloque em pé, meu amado pastor, para nós fazermos uma oração. Aleluia. Irmãos, é forte, impactante, quando nós pensarmos que vamos chegar lá no céu, e talvez a nossa reação seja como o Schindler. Nos apegamos tanto às coisas materiais, e talvez coisas que poderíamos até ter investido para salvar mais alguém. E olharmos e o Senhor nos reprovar. Então, irmãos, nós precisamos lutar para não sermos reprovados diante de Deus. Deus colocou uma grande responsabilidade nos seus ombros. Você é o líder espiritual, você é o ungido de Deus. A Bíblia fala, aleluia, que perto de cada castiçal tinha um anjo, o anjo da igreja. Você é o anjo que Deus mandou para aquela cidade, para aquele bairro, para aquela localidade, para aquele campo, aleluia. Tem almas lá que precisam ser alcançadas, e Deus colocou você. E Deus não tem um plano B, meu irmão. Deus deu tudo que Ele tinha, que foi o seu Filho amado, por amor da humanidade. E Ele te salvou, te preparou, te capacitou, te ungiu, te deu dons. E Ele colocou lá você para fazer a diferença naquele lugar, para você ser o mobilizador daquela igreja, treinar o povo para ganhar almas e fazer discípulos. Levante a tua mão para o céu. Amado Deus e querido Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, Senhor, com nosso coração compungido, com muita responsabilidade, Senhor. Ministramos a Tua palavra nesta tarde aos Teus servos. Aqui estão, Senhor, os Teus anjos da igreja no Pará, homens que o Senhor investiu autoridade, homens que o Senhor derramou dons espirituais, homens que o Senhor colocou grandes coisas nas suas mãos, autoridades do Senhor, e por onde passam, são considerados ministros, despenseiros da Tua graça. Meu Deus, aquela cidade o respeita, aquele bairro o respeita, aquela vila o respeita como homem de Deus daquele local. Pai querido, o Senhor o chamou e o deu para a igreja, para que ele venha aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para ganhar almas para Ti e cuidar dessas vidas naquele lugar. Eu te peço, use este meu companheiro nas Tuas mãos, com graça, com autoridade, com unção, e que a partir de hoje, Senhor, haja uma revolução no seu ministério, haja o crescimento saudável da igreja, que a partir de hoje, Senhor, aquilo que era bom venha melhorar, e o Teu Espírito Santo venha convencer vidas e trazer para o templo, e use para cuidar, para preparar a igreja para a última grande colheita de almas. Assim nós cremos e nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.